Olá, sejam bem-vindos a mais um Saúde em Dia. 1º de dezembro é o Dia Mundial de Luta contra a AIDS, uma doença crônica e que pode ser potencialmente fatal. Ela acontece quando uma pessoa infectada pelo HIV tem o seu sistema imunológico danificado pelo vírus. A AIDS foi descoberta no começo da década de 80, causando um grande número de mortes e levando a um verdadeiro pânico em escala global. Esse medo, gerado principalmente pela falta de informações que existia na época, gerou muita discriminação contra as pessoas infectadas. Alguns desses preconceitos sobrevivem até hoje. Entre os anos 80 e 90, alguns famosos foram vitimados pela AIDS, fazendo com que o assunto permanecesse na mídia. Os cantores Cazuza, Renato Russo e o sociólogo Betinho são alguns exemplos. Em nível mundial, uma das primeiras e mais sentidas perdas foi a do cantor Freddie Mercury, vocalista da banda Queen, que morreu em 1991. Nesses mais de 35 anos de estudos sobre a AIDS, a medicina evoluiu e várias descobertas vieram. Com elas, a abordagem do assunto também foi mudando. Muitas informações importantes passaram a ser divulgadas, tanto sobre as formas de prevenção, quanto sobre o tratamento e a qualidade de vida de quem foi infectado. O HIV deixou de ser uma sentença de morte para representar uma luta pela saúde em todo o mundo. Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil registrou uma redução de 16% no número de detecções de HIV nos últimos 6 anos. A ampliação do acesso à testagem e a redução do tempo entre o diagnóstico e o início do tratamento são razões para a queda. Porém, o dado mais alarmante da pesquisa é que das 4.500 novas infecções pelo vírus HIV em adultos, 35% ocorreram entre jovens de 15 a 24 anos. Será que as novas gerações estão perdendo o medo do HIV? Qual foi a primeira vez que você ouviu falar sobre a AIDS? A primeira vez que eu ouvi falar sobre a AIDS foi na década de 80, né, que, inclusive com Cazuza, que era o ícone, né, da juventude, um cara super inteligente, super antenado, mas que naquela época existia o tabu e foi uma das primeiras pessoas assim, que contraiu a AIDS e lutou demais, procurou todas as possibilidades, mas assim, a época mesmo foi 80. Bom, a primeira vez que eu ouvi falar sobre o vírus foi quando eu estava na 5ª série, que os professores começaram a falar de doenças sexualmente transmissíveis. Na época, eles passaram vários slides falando da doença, sobre os sintomas, como evitar. Bom, eu sempre gostei muito de televisão, então eu via bastante o tema sendo abordado na televisão. É sobre a prevenção, né? Que geralmente também no carnaval eles aproveitam para poder estar fazendo as campanhas sobre prevenção. Então, quando eu comecei mesmo a entender o que seria a AIDS, eu já tinha mais ou menos essa idade, uns 12 anos. Já faz muito tempo, né? E eu me lembro do Cazuza, que foi onde a gente percebeu que era realmente uma doença fatal, né? E aí que eu tive uma informação maior e um pouco melhor sobre o HIV. Olha, que eu me lembro, eu era criança. E eu presenciei uma situação assim, né? De uma pessoa que eu gostava muito. E é muito triste a situação de, né, quem passa por isso, sofre tanto a pessoa quanto toda a sua família. Em relação à doença, você acha que então que essas novas gerações estão perdendo um pouco o medo do HIV? Infelizmente estão. O que elas fazem? Elas levam a vida desregrada, principalmente os jovens. Você deve, né, claro, todo mundo há de convir que aumentou muito o número de infectados jovens e heterossexuais, porque antigamente eram homossexuais, né, bissexuais, enfim. LGBTs, agora não. Agora nós sabemos que entre os heterossexuais aumentou bastante, porque comigo não acontece, não preciso me cuidar, né, não busca saber, não faz um exame, é como se fosse o câncer de mama. A gente acha que não precisa, mas quando a gente faz, pode detectar e pode salvar uma vida, se for, né, diagnosticado cedo. Assim é a AIDS. As pessoas têm medo, às vezes têm um relacionamento com uma pessoa que já é portador, e a tendência é aumentar. Então, assim, eles perdem o medo, assim, infelizmente. Mas eu acho que é falta de informação e preconceito. É o preconceito mesmo, né, que
que a palavra do momento é o preconceito, que nós vivemos preconceito 24 horas, né? Velado ou não, o preconceito existe. Sim, essas gerações estão perdendo o medo, porque eles acham que não tem a possibilidade deles pegarem, né? Que nem a pessoa vai para a festa assim, sem preocupação nenhuma, sem prevenir, sem medo nenhum de que possa acontecer com ele. Olha, eu acredito que sim, porque ao mesmo tempo que a gente tem informação, o tomar posse dessa informação e colocá-la na sua vida diariamente, ela está um pouco perdida. Então, acho que a gente precisa, né, eu torno a dizer, a informar, a educar e a não esquecer esse risco que todos nós corremos, né? Eu me lembro que quando começou a falar de HIV, de AIDS, a gente falava de grupo de riscos, né? Hoje não, hoje todos nós estamos vulneráveis a essa doença se a gente não se cuidar. Então, é importante que essa nova geração entenda isso. E esse entendimento vem a partir dessas campanhas, desse diálogo que é preciso construir com essa juventude que está aí com todos nós. Eu creio que é falta de informação, né? No caso, a pessoa ela não sabe tanto da doença e acaba, né, tendo uma relação sexual com uma outra pessoa, né, sem proteção, e acaba, né, pegando a doença. E é uma doença, né, uma doença muito triste. Apesar que hoje tem tratamento, mas é uma doença perigosa e não podemos perder o medo e ter o respeito, né? Antigamente falava em HIV, falava em AIDS, a pessoa ficava com medo, né? Era bicho de sete cabeças, hoje não. Hoje estão parece que não tem informação nenhuma e tal, mesmo sabendo, fala que está prevenido, mas eu acho que nunca está prevenido para essa doença, não. Agora vamos ver o que a Noélia trouxe pra gente no Conexão Saúde. Embora de fato tenhamos avançado desde a descoberta da AIDS, muitos mitos e dúvidas ainda rodeiam as gerações atuais. Enquanto pesquisava esse tema na internet, eu mesma acabei descobrindo algumas informações relevantes sobre o HIV. Por exemplo, você já ouviu falar em PEP e PrEP? Segundo o Ministério da Saúde, a PEP, profilaxia pós-exposição, é um tratamento para pessoas que estiveram expostas ao HIV, através de uma relação sexual desprotegida ou quando algum profissional da área da saúde se envolve em um acidente com materiais infectados, como agulhas ou outras ferramentas perfurocortantes. São medicamentos para serem tomados durante 28 dias, começando em até 72 horas depois do episódio de risco. Já a PrEP, profilaxia pré-exposição, é para quem precisa se proteger com antecedência, ou seja, alguém que se exponha ao vírus HIV. Ele reduz a probabilidade de infecção. São medicamentos de uso contínuo. Se você tiver interesse em saber mais sobre o assunto, sugiro que procure um profissional. E lembre-se, não deixe de cuidar da saúde por vergonha de ir ao médico. Ou você prefere se arriscar? E já que a Tarciane falou um pouco sobre a história da doença e o comportamento da sociedade diante dela, você sabia que em 17 países do mundo as pessoas podem ser deportadas se descobrirem que elas são soropositivas? Ou que existem 5 países onde é proibida a entrada de quem tem a doença? Essas e outras informações estão na lista 13 coisas que você talvez não saiba sobre AIDS e HIV, do portal BuzzFeed. O texto cita, por exemplo, que uma pessoa pode ter o vírus da imunodeficiência humana e não ter AIDS, e reafirma a importância de iniciar o tratamento o quanto antes. O link você encontra nas nossas redes sociais. E falando nisso, a internet pode ser um espaço até mesmo para ajudar pessoas que tenham a doença. Foi o caso de um jovem soropositivo há 12 anos. Depois de participar de uma discussão virtual sobre cegueira, ele se sentiu à vontade para compartilhar sua experiência de vida. Vendo o depoimento dele, a equipe do BuzzFeed quis entrevistá-lo. Vou ler só um trechinho do depoimento para vocês. Meu dia a dia é mais simples do que quem tem diabetes ou sinusite crônica. Por outro lado, carrego um estigma que deixa minha autoestima em frangalhos. Me impede de me relacionar afetivamente e fico em constante estado de alerta. Carregar o HIV é uma condição, doença é a discriminação com quem tem. Isso é para termos noção do quanto a doença ainda é um tabu, infelizmente. Por hoje é tudo, cuidem-se e até a próxima! No próximo bloco, a doutora Alice Martins Santana Schettini vai falar um pouco mais sobre o que é a AIDS e como se prevenir. Continue ligado!